Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, o professor Mohammad Marandi, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, professor. Obrigado, Nimar. É um número grande de se separar. Deixe-me começar, professor Marandi, com o que os israelenses estão dizendo. Eles estão falando sobre o assassinato do chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani. Qual é a sua reação ao que aconteceu e a forma como os israelenses estão lidando com isso? Essa é a mesma política que eles têm seguido desde o início da guerra. A política de assassinar pessoas que são, digamos, os tomadores de decisão. Eles parecem achar que podem mudar todo o sistema por meio desse modo de pensar. Qual é a sua compreensão do que aconteceu e o que o senhor acha que será a política do Irã com o passar do tempo, diante do conflito, da guerra? Temos que esperar para ver o que o Conselho de Segurança Nacional vai dizer, ou, para ser mais preciso, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, nas próximas horas. Mas o que realmente importa é que o Ocidente, e já discutimos isso antes, eles e seus representantes não entendem o Irã. Eles não entendem a República Islâmica do Irã. Eles não entendem o eixo da resistência. Eles não entendem que ele não depende de ninguém. O Ayatollah Khamenei foi martirizado apenas algumas semanas. E o que aconteceu? Eles estão perdendo a guerra. Vimos Trump falando como um bêbado algumas horas, se contradizendo constantemente, claramente em uma situação ruim. Mas o Ayatollah Khamenei foi martirizado. A República Islâmica do Irã tem uma constituição sofisticada. Ela possui estruturas estatais sofisticadas, não depende de indivíduos. O mesmo vale para o Hezbollah. Lembre-se de Said Hassan Nasrallah. Quando ele foi martirizado, e à medida que a guerra continuava, é do regime israelense, e o Ocidente diziam que o Hezbollah era uma força enfraquecida. Eu estava lá quando ele foi martirizado. Eu estava em Beirute. O que aconteceu? O regime israelense não apenas falhou em tomar o sul do Líbano, mas agora que o Hezbollah voltou a se engajar com esse regime monstruoso, está atingindo com força. Este é o Hezbollah que diziam ter se desintegrado. Said Hassan Nasrallah foi martirizado. Quase acho que todos os comandantes seniores, ou pelo menos muitos deles, foram martirizados. Ainda assim, hoje o Hezbollah está lutando e repelindo esse inimigo brutal. Portanto, a República Islâmica do Irã não depende de nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos. É um Estado. É sofisticado. Na verdade, muitas dessas percepções no Ocidente. A República Islâmica do Irã é um sistema muito sofisticado. É um sistema diferente, um sistema melhor. Afinal, a República Islâmica do Irã não apoia o genocídio, ela se opõe ao genocídio. Eles é que apoiam o genocídio. Acho que as pessoas estão começando a perceber que todas aquelas narrativas de 47 anos são um absurdo. Mas é um Estado sofisticado, com seus próprios freios e contrapesos e mecanismos para colocar um novo líder ou fazer mudanças, se necessário. Se o presidente for morto, um novo presidente será eleito. Se ele for martirizado ou falecer, o mesmo vale para o líder. Portanto, nada vai mudar no Irã. A Constituição é complicada, complexa e tem funcionado muito bem nos últimos 47 anos, apesar das sanções, apesar de 3 guerras, apesar do terrorismo incessante. Eles já assassinaram presidentes antes, já assassinaram o chefe do judiciário antes, já assassinaram tantos ministros e tantos comandantes. Portanto, eles precisam acordar para a realidade de que a República Islâmica do Irã é poderosa e não depende de indivíduos. O mesmo vale para o Hezbollah. O mesmo, tenho certeza, vale para a resistência no Iraque e para o Ansarullah no Iêmen. E eles continuarão a resistir.
Na verdade, as when I'm knowledge inimigos realmente da minha flombard, and do dance your first part. Enemies is Joe Kent's resignation. The the the, um, the director of U.S. National Counter. O diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, eu acho, ele disse, como você sabe, que está se demitindo porque o Irã não era uma ameaça. Ele está se demitindo porque esta guerra foi causada sob a influência do regime sionista e do lobby sionista. Isso, na minha opinião, é o começo do fim desse navio Titanic que está em guerra com o povo iraniano. O Titanic está afundando. E isso nem é o Tucker Carlson. É alguém que o Trump nomeou, alguém de dentro. E Saridor. This is someone who's an insider, his job. Posso ouvir Sanji? I can hear you, Professor Marandi. Okay, sorry. I can Okay. hear you. So this is a Ok, person whose desculpe, job eu consigo te is ouvir. to know these Então, things. essa é uma pessoa cujo trabalho é saber essas coisas. O trabalho dele é saber o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça aos Estados Unidos. E ele sabe quem está promovendo qual agenda nesse sentido. Então, acho que é uma ótima notícia. Teremos que ver se mais alguém está disposto a renunciar, alguém como Tulsi Gabbard. Acho que é a responsabilidade moral dela fazer isso. Mas, pelas declarações de Trump na noite passada, acho que está claro que as coisas não estão indo bem. Ele não vai conseguir. Bem, você sabe, ele disse que o Irã está obliterado. Ok, estamos obliterados. E então ele vai e diz que precisa da ajuda de todos ao redor do mundo, inclusive dos chineses. Then he goes and says he needs everyone across the world to help him, including the Chinese. Well, if it's obliterated, why do you need everyone else? Bem, se está obliterado, por que você precisa de todo o resto? E então todo o resto está dizendo, me deixem fora disso. Então, obviamente. Mas ele está falando sobre o Irã. Isso é um absurdo. Enquanto falamos, o Irã hoje lançou mais mísseis e drones contra alvos em toda a região, ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e o regime israelense. Portanto, acredito que os Estados Unidos vão sofrer uma derrota estratégica. E a renúncia de Joe Kent, acho que é um sinal de que as coisas estão indo excepcionalmente mal para Washington, pelo menos para o regime Trump. E acho que as declarações de Trump, aquelas declarações contraditórias que vimos há algumas horas, ele estava se comportando como uma pessoa embriagada. He was behaving like a drunk person. He was so inconsistent and incoherent. Foi tão inconsistente e incoerente. Acho que isso também foi muito revelador. Então veremos. Acho que a guerra vai continuar. Não acho que vai acabar tão cedo. O regime de Trump e o regime de Netanyahu continuarão a matar pessoas. Eles continuarão a massacrar. Ontem mesmo tivemos o mártir mais jovem até agora. Um menino de 3 dias e sua irmã de 2 anos foram assassinados em uma aldeia. Eles bombardearam uma aldeia. Esses pilotos, quando disparam seus mísseis, simplesmente não têm importa. Eles só querem que as pessoas sofram. Que alvo podem step em uma aldeia pequena? What target would exist in a tiny village? They've been bombing banks. They've been bombing. Eles têm bombardeado bancos, têm bombardeado usinas de energia elétrica e, claro, massacraram crianças nas escolas. A cada dia se expõem mais. Mas o povo no Irã está nas ruas. Nesse momento, Nima, enquanto conversamos, pessoas em todo o país estão se reunindo em grande número. E isso se tornou, lembra depois dos distúrbios quando você estava no Irã, e o Ocidente dizia que dezenas de milhares de pessoas haviam sido mortas e toda aquela bobagem. Aqueles distúrbios mortais em que agências de inteligência estrangeiras trouxeram armas e mataram tantos policiais e pessoas inocentes. Brought in weapons and they killed so many police officers and innocent people. The people came on the streets against the riot. O povo saiu às ruas contra os manifestantes em números de muitos milhões, dezenas de milhões, em todo o país. E se você se lembra, e tenho certeza de que sim, eles tentaram dizer que isso era IA. Depois, durante o aniversário da Revolução, as pessoas saíram em números ainda maiores para provar um ponto a Musk, Elon Musk, e aos outros que tentavam fingir que isso era IA, que não eram pessoas reais. Há mais de 2 semanas, todas as noites, as pessoas têm estado nas ruas, sob fogo de mísseis. E em alguns dias, houve grandes concentrações, como na sexta-feira, da qual participei, durante o encontro de sexta-feira. Which I attended. During the gathering on Friday, where millions were on the streets,
Milhões estavam nas ruas. Eles dispararam mísseis contra Teherã e assassinaram um manifestante, mas ninguém reagiu. As multidões são tão grandes e aparecem com tanta frequência que agora não dá mais para esconder. Então o próprio presidente Trump precisa vir a público e dizer que isso é IA. Por quê? Porque as pessoas estão enxergando através da narrativa. Elas estão vendo além da narrativa do Guardian e do Times, da narrativa da CNN, MSNBC e Fox News. Não importa. Esses esquerdistas tradicionais e de grande mídia ou conservadores tradicionais, essa classe Epstein e seus afiliados, até mesmo alguns que fingem não fazer parte dessa classe. Eles não podem mais esconder. Eles não podem esconder o fato de que o povo do Irã está nas ruas. Eles estão firmes, eles não têm medo. E vemos do outro lado que o império, o regime de Trump, está enfrentando problemas cada vez maiores com essa renúncia. Sabe, no mesmo dia em que vimos aqueles relatórios internacionais, todos os oficiais iranianos estavam nas ruas, junto com o povo iraniano. Ouvimos o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, falando sobre como os oficiais iranianos estavam se escondendo, que tinham se refugiado. Sabe, está ficando meio ridículo, porque não há nenhuma conexão entre o que realmente está acontecendo e o que Donald Trump e Pete Hegseth estão tentando mostrar ao povo americano. Sim, e Hegseth mostrou ser bárbaro. Ele diz, sabe, basicamente está dizendo, não temos linhas vermelhas e vamos matar quem quisermos. Quer dizer, quando você o ouve, está ouvindo um bandido de algum filme de Hollywood. Ele é tão, sabe, repugnante. E claro, todo o regime é repugnante e toda a classe política é repugnante. Quero dizer, Trump, quando falou sobre obliterar o Irã ou destruir o Irã de uma forma que ele nunca se recuperaria, se você se lembra, estava sendo, sabe, ultrajante. Ou quando perdeu a decisão e foi fazer aquela coletiva de imprensa e disse, posso destruir países, mas não posso impor $1 em tarifas sobre outros países. Até Cuba, que eles estão estrangulando neste momento. Cuba está sem eletricidade agora. Médicos não conseguem operar. Pessoas estão morrendo em grande número por causa de doenças e porque não há eletricidade. Você vê alguma indignação? Você vê algum jornalista da grande mídia gritando que esses são crimes contra a humanidade? Não. É um sistema totalmente corrupto, da América Latina à nossa parte do mundo e a qualquer outro lugar. Então Hegseth disse, sim, ele fala sim, e depois chamou os líderes iranianos de ratos. É assim que os líderes americanos falam. Ainda assim, o presidente estava nas ruas. O porta-voz, o chefe do judiciário estavam nas ruas. O chefe do judiciário, quando a bomba explodiu enquanto ele dava uma entrevista, nem sequer se mexeu. O Dr. Larijani estava nas ruas. Ministros, eles estão entre o povo, não apenas sob a ameaça de mísseis, mas entre o povo com pouquíssima segurança. A República Islâmica do Irã é única. Podem chamá-la de maligna o quanto quiserem, mas pessoas em todo o mundo estão enxergando através das narrativas. Eles não estão apenas dizendo que por 47 anos foram enganados pela mídia ocidental e pela mídia árabe, a qatariana, a saudita, a emiradense. Você sabe, com todo o seu enorme aparato midiático, seus centros culturais e religiosos, todos financiados e sempre prontos a mentir para o próprio povo. Eles desinformam e espalham desinformação. Há décadas vêm disseminando mentiras sobre o Irã. São os mesmos que deram origem ao ISIS, à Al-Qaeda, ao Jaish al-Islam e a muitas outras vertentes da ideologia Takfiri. As pessoas estão começando a enxergar através da propaganda, a perceber a verdade quando se trata do Irã, da resistência no Líbano, no Iraque, no Iêmen e em outros lugares. A máscara caiu do rosto do regime em Washington. Então, sabe, o Hegseth pode dizer o que quiser, mas já tem gente suficiente enxergando através da propaganda. Não sei se você viu isso, tenho certeza de que sim.
mas aquela mulher que estava falando sobre Allahu Akbar e o que isso significa. E então, a bomba caiu, ela estava explicando como as pessoas não se movem e realmente não se moveram. E aliás, as pessoas não fugiram. Uma mulher foi martirizada, mas ninguém se mexeu. Ninguém correu. É isso que os Estados Unidos e o regime israelense estão enfrentando. Um povo instruído cujo único pecado é apoiar os oprimidos, com base em seus valores humanos, como seres humanos, como muçulmanos, como xiitas, e em sua adesão aos ideais do neto do profeta e às suas ações em Karbala, bem como as ações de sua irmã Zainab em Karbala, que influenciam profundamente nossas vidas e nossa sociedade. Mais uma vez, não sei qual é o destino do Dr. Larijani, mas se alguém visitar sua conta no Twitter, verá que, quando o ameaçaram de morte, ele citou o Imam Hussein. Ele não tem medo da morte. Eles não compreendem essas pessoas. Eles não compreendem o Hezbollah. Está além de sua compreensão. Continuarão interpretando mal, entendendo mal e desinformando, mas fracassarão. A resistência continuará e uma derrota estratégica será imposta a Trump. E o regime israelense dará mais um passo em direção ao seu fim. Professor Marandi, vimos que Donald Trump está pedindo a todos esses países da OTAN que se juntem a ele no Estreito de Hormuz para abri-lo. Até agora, eles disseram que não vão participar da operação. Mas a realidade é que eles fazem parte disso desde o primeiro dia. Eles têm apoiado os Estados Unidos, lutando pelos Estados Unidos e por Israel desde que a guerra começou. Qual é a sua compreensão sobre a posição dos países europeus e da OTAN? Claro, todos eles fazem parte disso. Eles têm feito parte disso. Não apenas eles, mas também seus aliados asiáticos. Austrália, Nova Zelândia, Japão, todos ligados ao Ocidente. Infelizmente, Erdogan, Jordânia, essas ditaduras do Golfo Pérsico, todos estão no mesmo campo. Cada um deles, sem exceção. E o fato de todos dizerem, olha, não queremos ter nada a ver com isso, diz muito. Mostra o quanto os Estados Unidos estão enfraquecidos em sua capacidade de se impor, embora eu ache que alguns desses países acabarão contribuindo de alguma forma. Mas isso não terá impacto. O que eles têm? Um par de barcos que querem enviar para nossa região? O que eles vão fazer? Que diferença faz um barco vindo, sei lá, da Coreia do Sul ou dos Países Baixos? Por exemplo, os sul-coreanos já têm 26 navios no Golfo Pérsico nesse momento. Se quiserem arrumar confusão, todos esses navios serão destruídos. Quer dizer, o negócio é o seguinte, Nima. Essas pessoas parecem não entender. O Estreito de Hormuz não é tão importante assim. O Irã fechou o Estreito de Hormuz para que os Estados Unidos caiam em si. Mas se o Irã realmente quisesse causar danos permanentes e de longo prazo e provocar uma catástrofe econômica global, pior do que qualquer coisa que tenha acontecido no último século, ele destruiria todos os navios no Golfo Pérsico e nas áreas ao redor. Destruiria os ativos de petróleo e gás da região, toda a infraestrutura. Até agora não fez isso. Apenas realizou retaliações proporcionais porque atacaram ativos iranianos. E essas ditaduras familiares árabes são todas cúmplices. Por quê? Porque o Irã quer punir o regime Trump e não aceitará um cessar-fogo, pois eles apenas se reagrupariam e atacariam o Irã novamente em 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Isso não é algo que vamos aceitar mais. Os fatos no terreno precisam mudar. Enquanto os fatos no terreno não mudarem, a guerra continuará. Mas a questão é que o Irã, ao fechar o Estreito de Hormuz, está tentando fazer Trump entender a razão. Ou não o próprio Trump, com ele não dá para conversar. Mas as pessoas sensatas no Ocidente, para que compreendam que, veja, se vocês insistirem nisso, caminhamos para a catástrofe. Aceitem a derrota, recuem e aceitem nossas exigências,
e então o petróleo, o gás, os petroquímicos e outras coisas passarão pelo Estreito de Hormuz. Portanto, o Estreito de Hormuz não é tão importante assim. Se eles, digamos, tentarem abrir o Estreito de Hormuz por meios militares, antes de tudo, vão fracassar. O Irã vem se preparando há 25 anos. E, em segundo lugar, o que eles vão fazer para proteger todos aqueles navios e aquelas instalações de petróleo e gás? Eles não conseguem. E ainda assim, o Irã não escalou, Nima. O Irã não escalou. A resistência no Iraque também não escalou. Eles estão fazendo algumas coisas, mas poderiam ir muito além disso. E claro, o Iêmen disse que vai se juntar, mas ainda não o fez. Então seria inteligente o Ocidente mudar de direção. E talvez essa renúncia de Joe Kent, quem sabe? Talvez tenha algum impacto. Pode haver mais renúncias, talvez, quem sabe? E a pressão sobre Trump vai aumentar, mas o Irã continuará lutando até que os Estados Unidos, sob Trump, sejam derrotados. Acho que o que o Irã está fazendo agora, você mencionou usinas de dessalinização. Eles atacaram usinas de dessalinização no Irã, mas o Irã não respondeu a isso. Como você vê essa linha vermelha para o Irã em termos da moralidade do que está acontecendo? Quando essa linha vermelha será cruzada para os iranianos? Em quais condições ela poderia ser cruzada? Para o Irã, os iranianos demonstraram enorme contenção. Esses países têm sangue iraniano nas mãos, e isso não é novidade. Nos anos 1980, essas ditaduras familiares apoiaram Saddam Hussein, quando os Estados Unidos e o Ocidente o incentivaram a iniciar a guerra contra o Irã e depois lhe forneceram armas químicas e todo tipo de armamento, junto com a União Soviética. O Ocidente foi a força que o empurrou para a guerra. O Ocidente foi a força que lhe deu armas químicas. Quem o financiou? Esses países, os sauditas, os kuwaitianos e outros. Todos o apoiaram. Os iranianos os perdoaram. E depois, quem apoiou o ISIS e a Al-Qaeda na Síria e no Iraque? Esses países, junto com outros aliados americanos, os Estados Unidos, os israelenses, Erdogan, a Jordânia e assim por diante. Esses países sempre causaram danos à nossa região e agora são cúmplices da guerra. O Irã mais uma vez demonstrou contenção. Mas se atacarem a infraestrutura do Irã, se tentarem destruir a infraestrutura crítica do Irã, então acabou. Tudo será destruído. É por isso que venho dizendo, e já disse isso várias vezes, já tuitei isso várias vezes, todos devem deixar a região do Golfo Pérsico, ou seja, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados e Omã, porque não sabemos o que Trump vai fazer. Ele não é são. Mas seja o que for que ele faça, o Irã não vai deixá-lo sair impune. Esses países são todos cúmplices. Então, se eu morasse em qualquer um deles, pegaria meu carro e iria embora. Iria para o Iraque ou para o Iêmen. Simplesmente sairia dessa região até que as coisas chegassem a uma conclusão. Professor Marandi, como a situação do sistema de defesa aérea de Israel não está boa, por causa da destruição dos radares no Golfo Pérsico, Israel está basicamente exposto. Eles não têm muitos interceptores para se defender, e os interceptores também não estão conectados aos radares. Isso é um grande problema para a defesa aérea de Israel. Há pouco, soubemos que o porta-aviões americano, Gerald Ford, está voltando para a Grécia. Como o senhor vê o nível de desespero do lado israelense? Muitas pessoas estão dizendo que Israel pode atacar o Irã, talvez até usar armas nucleares táticas contra ele. Eu argumentava que o Irã está considerando todos esses cenários e sabe como responder a qualquer tipo de escalada. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, Nima, antes de tudo, como já disse antes, o simples fato de alguém sequer levantar essa questão sobre o regime israelense ou os Estados Unidos usarem armas nucleares mostra o quão malignos eles são. Mostra que as pessoas reconhecem o quão malignos eles são.
E não apenas os críticos. Até mesmo pessoas da grande mídia, quando perguntam, eu sempre digo a elas: então você reconhece que essas pessoas são completamente bárbaras. Porque nenhum ser humano são, com qualquer senso de moralidade, jamais cogitaria usar uma arma nuclear. Mas é isso que essas pessoas são. Então esse é o ponto A. E eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Não é uma nota de rodapé. Na verdade, é o ponto mais importante. It's the most important point, actually. But also, that would force Mas isso também forçaria o Irã a mudar completamente sua postura nuclear. Se houver uma ameaça séria à própria existência do país, então as coisas mudariam. Mas não é só o Irã, Nima. Antes de tudo, o mundo inteiro se voltaria contra o regime israelense de uma forma que nunca vimos antes. E além disso, todos iriam querer armas nucleares. Todos, em todos os lugares, estariam tentando obtê-las. Na era da IA e das novas tecnologias, desenvolver uma arma nuclear seria muito mais fácil do que no passado. Portanto, obviamente seria um suicídio para o regime israelense sequer considerar seriamente algo assim. for the Israeli regime to even seriously contemplate such a thing. We know that in the United States, Sabemos que nos Estados Unidos estão tentando dizer que nos bastidores há negociações acontecendo, que conversas estão em andamento. Mas qual é a principal agenda por trás disso? Há algo mais, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que não há negociações, nenhuma conversa nos bastidores entre o Irã e os Estados Unidos. behind the scene between Iran and the United States. I think we've already seen Witkoff lie many times. Acho que já vimos o Witkoff mentir muitas vezes, e ele se mostrou um mentiroso muito ruim. Na verdade, ele é parecido com o Trump. Simplesmente inventa coisas. Ele mentiu sobre, e o Trump também mentiu sobre, o conteúdo das negociações que ocorreram entre o Irã e os Estados Unidos. E graças a Deus houve negociações, Nima. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores de Oman testemunhou tudo. Quando foi a Washington, disse que havia havido progresso. Ele não disse nada do que o Witkoff estava afirmando. Então o Witkoff estava mentindo e o Trump está mentindo. Ou o Witkoff mentiu para o Trump, ou o Trump também sabe que o Witkoff está mentindo e está repetindo a mentira. Or Trump also knows that Witkoff is lying and he's repeating the lie. I don't know. But Witkoff lies. Eu não sei, mas Witkoff mente. E dizerem que o Irã está em contato é um absurdo. O Irã não está em contato com os Estados Unidos. O Irã já disse isso repetidamente. Negociar com os Estados Unidos é inútil. São os Estados Unidos que continuam enviando mensagens. E a história mostrará a verdade. O tempo dirá. O tempo dirá. Se tivermos um pouco de paciência, isso virá à tona. São os americanos que estão buscando um cessar-fogo. Quero dizer, quando você assiste ao Trump, tenho certeza de que você o viu ontem à noite, quando ele estava falando. Eu não assisti tudo. Só vi alguns trechos. Não me dou mais ao trabalho de assisti-lo. I don't bother watching him anymore. But these little 2-minute pieces or 30-second pieces. Esses pequenos clipes de 2 minutos ou de 30 segundos que eles divulgam, eu assisti 3 ou 4 deles. Ele estava falando um absurdo completo. Ficou claro para mim que ele está em sérios apuros e que os iranianos não estão. Eles perderam seu líder, perderam comandantes de alto escalão e em 45 minutos já estavam revidando. Você vê pessoas em Teherã em pânico ou correndo para as lojas? Não. Eu mesmo fui ao posto de gasolina hoje. Não havia uma fila enorme, apenas alguns carros na minha frente. Então quem está em apuros é o Trump, não o Irã. Isso significa que o Irã não está sofrendo? Claro que está. Pessoas estão morrendo, eles estão bombardeando prédios. Of course it is. People are dying. They're bombing buildings. When you travel, across Tehran. Quando você viaja por Teherã, quando eu vou, digamos, a um estúdio ou algum lugar para ver alguém, diferente do que aconteceu durante a Guerra de 12 Dias, eu nunca vi nenhum lugar danificado, porque é uma cidade tão grande e os danos foram tão pequenos em comparação com seu tamanho. Mas desta vez, você vê porque os ataques reais estão sendo realizados. Como se diz, o trabalho pesado está sendo feito pelo regime em Washington. Então você vê danos, prédios destruídos. Eu tenho uma, digamos, história pessoal, se é que se pode chamar assim. Um dos meus amigos próximos, o cunhado dele é empresário, e ele queria enviar mercadorias para outra cidade.
and he wanted to send goods to a different city. He doesn't live in Tehran, they live in another city. Ele não mora em Teherã, eles vivem em outra cidade. Eles contrataram 2 caminhoneiros e os americanos bombardearam os caminhões. Eles estavam apenas transportando mercadorias de uma cidade iraniana para outra, e os motoristas foram mortos, os caminhões destruídos. Então essas coisas acontecem. É um regime assassino. Afinal, eles mataram todas aquelas meninas, e eu não acredito por um segundo que tenha sido um erro. Essa foi a primeira onda de ataques. A primeira onda foi bem planejada. Talvez no 10º ou 12º dia eles pudessem cometer um erro, digamos assim. Mas no primeiro dia, todos aqueles alvos foram planejados e revisados várias vezes. Eles tiveram meses para se preparar e planejar. E aquela escola existia há muitos anos. That school was there for many years. You can find it on any app, Iranian or foreign. Você pode encontrá-la em qualquer aplicativo, iraniano ou estrangeiro. Eu não acredito que tenha sido um erro, nem por um momento. E o fato de eles terem sido tão arrogantes a respeito disso, e de terem tentado culpar o Irã, o que eu acho igualmente desprezível e repugnante, mostra exatamente quem eles são. Então sim, os iranianos estão sendo prejudicados. Os iranianos sofrem, a economia sofre. Você sabe, assim como as famílias sofrem. Perdem riqueza, perdem empregos, pessoas ficam mutiladas tentando sobreviver a esses ataques. Crianças pequenas, como eu disse, um menino de 3 dias e sua irmã de 2 anos, ontem mesmo em uma pequena aldeia. As pessoas sofrem, mas o Irã está vencendo a guerra. E aliás, o mesmo vale para o Líbano. O regime israelense não está indo bem. In Lebanon, the Israeli regime is not doing well. People, one of the most disgusting group of people. Pessoal, vocês sabem, um dos grupos mais repugnantes de pessoas são esses takfiris, que desde o cessar-fogo, quero dizer, o Hezbollah lutou contra o regime israelense para desviar tropas de Gaza, para parar o genocídio, para salvar outro povo, e fizeram enormes sacrifícios. E Said Hassan foi martirizado. E então esses takfiris, porque são pessoas inúteis, porque são pessoas sem valor, porque não têm religião, é tudo falso, tudo fingimento, estavam ridicularizando o Hezbollah quando o cessar-fogo aconteceu. Mesmo que o Hezbollah, ao contrário do Hamas ou da Jihad Islâmica, esteja em um país cercado por inimigos, os takfiris na Síria, agora, e também, é claro, no Líbano, os grupos fascistas, como as forças libanesas e seus aliados. The Lebanese forces and their allies. The US has a big, support base in Lebanon. Os Estados Unidos têm uma grande base de apoio no Líbano, não uma maioria, mas o Hezbollah está cercado por essas pessoas. Ainda assim, eles fizeram enormes sacrifícios para aliviar a pressão, para afastar aquelas tropas sionistas, e depois do cessar-fogo, passaram a ridicularizá-los. Mas olhe para o Hezbollah hoje. Sob a liderança do Sheikh Naim Qassim, eles estão atingindo duramente o regime israelense, empurrando-o para trás, libertando as áreas que o regime israelense tomou após o cessar-fogo, porque o governo libanês não quis proteger sua soberania. Portanto, a resistência, o eixo da resistência, é, na minha visão, a força moral mais elevada deste planeta. E seus antagonistas são, exceto os ignorantes, inúteis. Mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas estão despertando para a realidade. As time goes by, more and more people are waking up to the reality. Qual é a estratégia na história? Antes de tudo, professor Marandi, Donald Trump está pedindo que a China se junte a ele. E a China não tem nenhum tipo de problema. Eles estão em contato com os iranianos. Não vejo nenhuma dificuldade para eles no que diz respeito à relação com o Irã. E o Paquistão? Parece que o Paquistão também estava utilizando o Estreito de Hormuz. Qual é a sua compreensão sobre o Estreito de Hormuz e a estratégia por parte do exército iraniano? Bem, são tanto o exército quanto a guarda revolucionária. São as forças armadas combinadas do Irã que estão travando essa defesa sagrada. Mas como eu disse, o Estreito de Hormuz está fechado para que o Irã não precise danificar a infraestrutura. Se os Estados Unidos aceitarem as condições do Irã e recuarem, e se os fatos no terreno mudarem de modo que o Irã no futuro não se sinta ameaçado, e seus aliados também, o Irã não está excluindo seus aliados.
E é claro, há a questão das reparações, com as quais essas ditaduras familiares árabes provavelmente serão obrigadas a lidar. Mas o Irã não destruiu a infraestrutura justamente para que as coisas possam voltar ao normal. Está claro. Caso contrário, o Irã, neste momento, poderia destruir toda a indústria de gás do Catar em um dia. Otherwise, Iran right now it could destroy Qatar's entire gas industry in a day. It could do the same with Saudi assets. It's not Eles poderiam fazer o mesmo com os ativos sauditas, mas não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso porque o Irã não é como o Ocidente. Não é um destruidor. O Ocidente vem para destruir, esmagar, matar, assassinar. E não é só o Trump. Trump é apenas um sintoma de uma classe doente, sabe? A classe Epstein. Nenhum deles se indigna com o estrangulamento de Cuba. Você não vê isso na mídia ocidental. Nenhum deles se indigna com o fato de que esta foi uma guerra não provocada. Então o Irã quer preservar a infraestrutura para que possamos voltar ao normal, embora não haja mais um normal como antes. As coisas vão mudar. O Irã não permitirá mais que países do Golfo Pérsico sirvam de base para a agressão dos Estados Unidos. countries in the Persian Gulf to be staging grounds for US aggression. That will not be tolerated anymore. Isso não será mais tolerado. Eles terão que lidar com o Irã com respeito, compensar o que fizeram e respeitar a soberania iraniana. Os Emirados nunca mais serão como antes. Nunca mais serão como há 3 semanas. Isso nunca acontecerá. Mas as coisas podem ser normais. Negócios, comércio e exportações de petróleo e gás podem ser normais. Então, o Irã fechou o Estreito de Hormuz para que ele possa ser aberto no momento certo. Mas, se os Estados Unidos ou qualquer outro quiserem provocar o Irã, invadir e tentar forçar a abertura, então o Irã terá que tomar novas medidas. E isso só vai piorar as coisas. Muito pior. Eles ainda serão derrotados e provavelmente será pior, muito pior, na verdade. And it probably will be worse, much worse actually. They have attacked the Khark Island in Eles atacaram a ilha de Kark, e parece que aprendemos com o ministro das Relações Exteriores do Irã que o ataque veio dos Emirados Árabes Unidos. O que foi estranho e surpreendente de ouvir foi que ele disse que estavam usando áreas povoadas nos Emirados Árabes Unidos para lançar o ataque à ilha de Kark. areas in UAE to attack the Khark Island. Well, that's because all US assets have been Bem, isso acontece porque todos os ativos dos Estados Unidos, todos os ativos principais, foram removidos das bases. E esses governos permitem que eles os movam para outras partes de seus países. Sempre que dizem não estamos envolvidos, somos neutros, neste momento a Arábia Saudita está permitindo que usem seu espaço aéreo, seus jatos, seus aviões de reabastecimento, eles pousam na Arábia Saudita. Os 3 aviões que foram abatidos sobre o espaço aéreo do Kuwait. Por que estavam sobre o espaço aéreo do Kuwait, afinal? Porque permitiram que o usassem. E então os próprios Estados Unidos mostraram imagens ou filmagens de mísseis HIMARS, acho que era isso, sendo usados contra o Irã a partir de território no Golfo Pérsico. used against Iran from territory in the Persian Gulf. So they're part of the war. Então eles faziam parte da guerra. Os Estados Unidos se espalharam por esses países. Eles não estão mais nas bases para se proteger. Estão usando hotéis, portos, outros lugares para se esconder. Mas ainda estão lá. Se esses países quiserem ser neutros, precisam expulsar os americanos. Precisam dizer, ok, vocês não podem fazer isso, tem que deixar o nosso país. Acabaria, mas eles não farão isso, e ainda fingem que são neutros. Eles não são neutros. É meio insultante a nossa inteligência quando dizem que são neutros, enquanto fazem todas essas coisas. Eles estão apenas sendo insultantes. Estão presumindo que somos todos estúpidos. They're just being insulting. They're assuming we're all stupid. When they're talking about putting troops on the ground in the Khark Quando eles falam em colocar tropas em terra na ilha de Kark, parece que o Irã já havia removido cerca de 60% do petróleo de lá antes do início da guerra. E então, durante a guerra, o Irã estava exportando petróleo a partir daquela ilha. Então, quanto à importância de invadi-la militarmente, realmente colocar tropas em terra, qual é o sentido disso? Isso daria algum tipo de vantagem aos Estados Unidos? Is that gonna making any sort of leverage for the United States? Yeah. Because first of all,
Sim, porque antes de tudo, o Irã vai parar de exportar, e isso vai elevar ainda mais o preço do petróleo. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Bem, é uma ilha muito plana, e o Irã vai mirá-la a partir de suas bases do outro lado do Golfo Pérsico. A maioria das bases iranianas ainda nem foi usada. A Marinha do Irã, a grande maioria de seus ativos navais, está em túneis. As lanchas rápidas que disparam mísseis guiados de superfície para o mar ou do mar para a superfície estão em túneis ao longo do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. A maioria das bases subterrâneas do Irã, sejam de drones ou de mísseis, ainda não foi utilizada. O Irã ainda nem abriu a maior parte de suas bases, sejam as que disparam mísseis de longo alcance em direção ao regime israelense ou as que lançam mísseis e drones de médio e curto alcance contra os Estados Unidos no Golfo Pérsico. Então, se os americanos chegarem àquela ilha, é um terreno plano. Eles serão alvos e não poderão fazer nada, porque nada vai sair do Estreito de Hormuz. Assim, só vão aumentar a destruição. O Irã será forçado a retaliar e destruir a infraestrutura do outro lado do Golfo Pérsico, e o preço do petróleo vai subir permanentemente. Porque agora, se os Estados Unidos recuarem, os fatos no terreno mudam. O Irã e seus aliados se sentirão seguros no futuro contra agressões. Gradualmente, digamos, dentro de um ano, porque vai levar tempo para as coisas voltarem ao normal. Mas isso é, possível. Pelo menos um semi-normal. Mas se a guerra se expandir e a infraestrutura for destruída, então é permanente. Aí o mundo muda permanentemente. Um dos pontos sérios neste momento são as bases americanas nos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Como o Irã vê o futuro? E como o Irã deseja ter uma discussão séria com esses Estados Árabes sobre abrigar bases americanas na região? Bem, como eu disse antes, no futuro, o Irã não permitirá essas bases em ditaduras familiares, se elas durarem. Porque, quem sabe, o povo pode se revoltar ou pode haver golpes. Mas eles não permitirão que se comportem como antes e transformem seus países em bases para nossos inimigos. Isso não vai acontecer. E os Estados Unidos, acho eu, já perceberam que essas bases não servem de ajuda. O Irã está atacando-as dia e noite e está pressionando esses regimes cada vez mais à medida que vê que outras partes de seus países estão sendo usadas pelos Estados Unidos. Portanto, não é uma jogada inteligente tentar permanecer aqui. Acho que no fim das contas, os americanos vão sair. Talvez não saiam amanhã ou na próxima semana, mas acredito que haverá uma redução gradual e no fim, essas bases serão fechadas. Mas o Irã não permitirá que nenhum desses regimes no futuro se comporte como antes. Eles ultrapassaram todos os limites e têm muito sangue nas mãos. Isso remonta aos anos 80, e também à Síria, ao que fizeram na Síria e em outros lugares, e ao que fizeram com o Iêmen, destruindo o país em 7 anos de guerra genocida. Isso precisa chegar ao fim. Esses regimes precisam se comportar como países normais e não como procuradores de algum poder na América do Norte. E se agirem como países normais, então a região mudará. É do interesse dos povos desses países que seus líderes não ajam como procuradores, o que é exatamente o que eles são. Uma combinação, professor Marandi, do que está acontecendo com o Irã e o Hezbollah juntos. Vemos que a parte norte de Israel está sendo quase totalmente destruída. E muitas pessoas, já que se passaram 3 ou 4 dias, estão dizendo: não podemos sustentar esta guerra, não podemos continuar com esta guerra. Muitas pessoas, na corrente dominante israelense, estão falando sobre isso. Isso está relacionado ao que está acontecendo com Benjamin Netanyahu. Porque há muitos rumores por aí sobre esses vídeos totalmente gerados por IA de Benjamin Netanyahu e assim por diante. Isso é um sinal de desespero na guerra? Está acontecendo algo político em Israel? Qual é a sua compreensão sobre isso?
Well, really, first of all, Netanyahu. Bem, na verdade, antes de tudo, o próprio Netanyahu não é importante. Israel está doente. Sabe, as pessoas lá estão doentes. Temos visto pesquisa após pesquisa mostrando como elas apoiam o genocídio. Então não é só o Netanyahu. Se ele morrer ou for embora, as coisas não vão de repente melhorar. Não, há um problema maior ali. Mas pelo que estamos vendo, há vozes crescentes dentro da Palestina, Palestina ocupada, dizendo que isso não é sustentável. O que é ainda mais importante é que há vozes crescentes nos Estados Unidos. E precisamos ter em mente o que a resistência no Iraque está fazendo. Os Estados Unidos estão perdendo sua influência em toda a Ásia Ocidental. Isso, por si só, é uma enorme catástrofe para o regime israelense. E é claro, com os problemas econômicos globais e o aumento dos preços do petróleo, pessoas ao redor do mundo vão acabar culpando os sionistas, Netanyahu e Trump. E essa renúncia de Joe Kent vai colocar mais lenha nessa fogueira. Então não há boas notícias. Quer dizer, para eles. Para nós, é doloroso ver as marchas, mas vamos continuar. Como eu disse antes, e como você também disse, esta é uma luta pela nossa sobrevivência. Coletivamente, o eixo da resistência. E temos o apoio de pessoas em todo o mundo. Não são apenas o povo iraniano e os apoiadores da resistência no Líbano, no Iraque e no Iêmen que permanecem firmes, mas pessoas em todo o mundo. Suas visões estão evoluindo. Eu posso ver isso, você pode sentir isso. Portanto, isso não é bom para o Império. E nós vamos até o fim, não importa o quão doloroso seja, não importa quais sacrifícios tenhamos que fazer como indivíduos. Nós vamos até o fim. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É um grande prazer e uma grande honra. Obrigado por me receber. Thank you for having me.